Palco de uma das maiores tragédias do nosso país, o edifício Joelma foi rebatizado, depois do terrível incêndio, como Edifício Praça da Árvore. Muitos ainda dizem poder ouvir vozes e pedidos de socorro vindos de locais vazios, assim como o cheiro de queimado, além de visões horrendas de pessoas caindo pelas janelas, entre outros. No entanto, anterior à construção do edifício Joelma, houve um crime onde o professor de química Paulo Camargo, de 26 anos, assassinou a sua mãe e irmãs, atirando-as no poço que existia no quintal de sua casa. Sendo descoberto, suicidou-se com um tiro no peito. Outro detalhe é que um dos bombeiros que resgatou os corpos atirados no poço morreu vítima de infecção cadavérica. Alguns atribuem o crime e o próprio incêndio à atuação de forças energéticas malignas no lugar. A Mulher Fantasma da Lagoa. A lenda é de João Pessoa, na Paraíba. Conta-se que uma jovem muito bonita fazia um passeio de barco com o namorado quando ele tentou possuí-la. Como a moça resistiu, foi lançada nas águas e se afogou. A partir daquela data, um fantasma começou a aparecer no Parque Salão de Lucena, onde existe a conhecida lagoa. Era uma mulher que pedia carona aos rapazes que passavam de carro por ali. Um rapaz desavisado foi levado ao Cabo Branco, cerca de 20 a 30 metros acima da praia. Quando lá chegaram, o moço encostou o veículo perto do mirante para ter uma melhor visão do mar. Então, ela saiu primeiro e empurrou o automóvel abismo abaixo. Logo ao amanhecer, a primeira pessoa a tentar socorrer a vítima ouviu toda a história antes do último sussurro do rapaz. Dizem que ela continua a aparecer no referido parque. Certa vez, a assombração seduziu outro motorista e pediu a ele para dirigir o carro. Resultado, lançou o automóvel na lagoa. Só encontraram o rapaz preso pelo cinto de segurança no assento de passageiro. A cidade de Alexandria, Rio Grande do Norte, em junho de 2010, foi assolada por um número imenso de relatos de uma aparição de uma mulher de preto. Essa senhora surgia e desaparecia inexplicavelmente, amedrontando os moradores da região. A polícia foi acionada, mas nada pôde ser apurado. O mesmo incidente ocorrera em Baraúnas semanas antes. A Casa das Sete Mortes. Em Salvador, na Bahia, o solar de número 24 na antiga Rua do Paço ganhou esse nome, Casa das Sete Mortes, em 1755, depois de ter sido registrado um assassinato em série dentro do casarão. Um crime nunca desvendado. O morador, o padre Manuel de Almeida Pereira, e mais 3 criados. Na época, também ficou conhecida como a Casa das Três Mortes, o que foi bastante estranho, porque na verdade não ocorreu nem 7 e nem 3, mas 4 mortes. E apesar das investigações, ninguém desvendou esse mistério. A casa, que sempre foi residencial, abriga uma série de fenômenos sobrenaturais. Passos inexplicáveis, portas que abrem e fecham sozinhas, aparições de sombras e névoas. Reza a lenda que uma escrava, no século XVIII, envenenou seus patrões e filhos em uma vingança. Muitas lendas levam a crer que as mortes foram por envenenamento, mas ninguém chegou a um ponto final. O Castelinho do Flamengo. Conta a história que o castelinho, localizado no Rio de Janeiro, foi construído no século passado e que uma garota chamada Maria de Lourdes morou lá. Ela perdeu seus pais tragicamente e sua guarda passou a um tutor, que além de roubar-lhes os bens, maltratava a menina. Dizem que o fantasma da menina aparece para os visitantes e funcionários e promove atividade paranormal, como toques inexplicáveis, barulhos de risos e mais. Localizado na chamada região metropolitana de Maringá, nessa cidade existe um local chamado de Cemitério dos Caboclos. Atualmente é restrito a um pequeno círculo demarcado por um baixo muro de pedras. No centro existe uma capela e um monumento de pedras com uma cruz.
O local serve para homenagear os caboclos sepultados e também é utilizado para suportes oferendas a orixás. Pouco se sabe sobre o local, mas acredita-se que entre os anos 1930 a 50, nesse pequeno espaço, eram enterrados os caboclos habitantes da região. Muitos acreditam que o local é assombrado e diversas histórias sinistras são contadas pelos moradores. Alguns dizem ver vultos próximo ao cemitério e outros relatos contam que motoristas avistaram caboclos andando pela margem da rodovia e quando olharam pelo retrovisor, nada mais havia por lá. Sabe-se que os escravos que desembarcavam no Brasil, precisamente em Pernambuco, usavam a cruz para realizar seus rituais em prol das entidades que cultuavam. Nada conta-se de positivo sobre a construção da Cruz do Patrão, mas sabe-se que ela já existia em 1816. Em uma das escavações realizadas no lugar, se descobriu um cemitério clandestino, onde os donos dos navios negreiros enterravam seus mortos, bem abaixo da cruz, o que fortalece muito a ideia de que os espíritos raivosos dos negros assassinados habitam a área da cruz, aterrorizando aqueles que passam próximo ao monumento. Fora que os militares que eram condenados ao fuzilamento eram todos executados lá, logo abaixo da cruz. São descritas aparições horrendas, ataques físicos e perseguições ao que passam pelo local à noite.